Salmo 107, versículos de 1 a 32. A bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam, e em geral todos os homens. Tema: a gratidão a Deus deve estar constantemente nos lábios daqueles que Ele salvou. Este salmo foi escrito para celebrar o retorno dos judeus do exílio na Babilônia. Autor: anônimo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze, e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão, e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor, e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda, e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. No versículo 1, do Salmo 107. Este salmo fala de como Deus resgata 4 diferentes tipos de pessoas: os peregrinos, veja versículos 4 a 9, os prisioneiros, nos versículos de 10 a 16, do Salmo 107, os aflitos, veja versículos de 17 a 20, do Salmo 107, e aqueles que enfrentam tempestades, veja versículos de 23 a 30, do Salmo 107. Não importa quão extrema seja a nossa calamidade, Deus pode ajudar-nos. Ele é amoroso e generoso para com os aflitos. Nos versículos de 1 a 2, do Salmo 107. Digam os remidos do Senhor. O Senhor o redimiu? Então, conte aos outros. Deus fez muito por nós, temos muito a agradecer-lhe. Veja o Salmo 103. Ele deseja que contemos a todos o que Ele fez. Esses versículos não são uma ordem para testemunhar, mas uma declaração de que, quando vivemos na presença de Deus, não podemos guardar esta experiência gloriosa apenas para nós mesmos. Ver Atos capítulo 1, versículo 8 e 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 18 a 20. O que Deus fez por você? Existe alguém a quem você possa contar? Nos versículos de 4 a 9, do Salmo 107. Perda,
fome, sede e exaustão. Estas palavras definem a situação dos israelitas no exílio. Mas também há de qualquer pessoa que não tenha encontrado a satisfação que vem de conhecer a Deus. Quem reconhecer seu vazio pode receber a oferta de Jesus para satisfazer suas necessidades. Jesus é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. O pão do céu. João capítulo 6, versículos de 33 a 35. A água da vida. João capítulo 4, versículos de 10 a 14. E aquele que dá o descanso. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Você já recebeu a sua oferta de vida? No versículo 32, do Salmo 107. Aqueles que nunca sofreram não podem apreciar verdadeiramente a Deus tanto quanto os que amadureceram sob o sofrimento. Aqueles que viram Deus trabalhar em tempos de angústia têm uma compreensão mais profunda de sua amorosa generosidade. Se você experimentou grandes provações, tem o potencial para oferecer um grande louvor a Deus.